Fala pessoal, beleza? Aqui é o Pedro e eu vou trazer hoje uma história que eu gosto muito, que é Homem-Aranha Azul. Mas antes, vamos recapitular um pouquinho da trajetória do herói. Ele foi criado em 1960 e poucos pelo Stan Lee e Steve Ditko. E logo na primeira história, na Amazing Fantasy número 15, eles definiram uma frase para o personagem que era a característica principal dele, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É uma frase que toda boa história sabe utilizar, seja o do Peter Parker, do Miles Morales, qualquer um que leve como manto o Homem-Aranha usa bem essa frase. No filme do Aranhaverso já utilizou bastante isso, no jogo do Play 4 utilizou bastante também, e nos filmes recentes nem tanto, mas você pega do Sam Raimi, por exemplo, era muito bem feito isso. E por que, essa frase é tão importante pro personagem? Porque, basicamente, toda a história dele envolve algo trágico ou algo que você tem que se amadurecer, você tem que crescer, você tem que levar a responsabilidade contigo. E como um herói, sendo um Homem-Aranha no caso, qualquer morte que aconteça na sua vida, praticamente, a responsabilidade é sua se você não faz nada. E só que aconteceu um caso em que, mesmo agindo, ele não conseguiu evitar a morte de alguém, e foi alguém muito próximo, que foi a Gwen Stacy. E então vamos falar um pouquinho da Gwen, porque eu acho importante comentar que ela foi uma das primeiras namoradas dele, antes da Mary Jane, antes de qualquer coisa que tenha acontecido, tipo ele ter casado com a Mary Jane ou qualquer coisa do tipo. Ele foi namorado da Gwen Stacy. E esse relacionamento durou anos até chegar na inevitável morte dela, e que essa morte até alterou os quadrinhos e a forma que o povo enxergava os quadrinhos. Antes dessa morte, não se considerava um quadrinho de super-herói algo para adulto, ou que poderia se tornar algo para adulto alguma hora, porque não tinha uma coisa tão violenta que nem a morte do personagem principal. Já aconteceu antes a morte do pai da Gwen e tudo mais, só que essa morte pegou mais, porque era a namorada do Peter, ela era co-protagonista da história muitas vezes. E isso pegou bastante para quem acompanhava. Quem é mais recente que nem eu, tipo de 90 pra frente, dificilmente vai ter tantas memórias afetivas que nem a galera tinha com a Gwen. Porque as memórias que a gente tem hoje é mais da Mary Jane, vendo os filmes, os jogos. O único filme que ainda utilizou a Gwen foi o Espetacular Homem-Aranha, e mesmo assim, o filme não foi tão bom. Mas por que eu tô dando todo esse retrospecto? Bem, essa história aqui, por mais que se passa com o Peter casado com a Mary Jane, e até uma parte legal da história contar isso, ele está escrevendo uma carta de amor, na verdade, falando num radinho, para Gwen Stacy, porque se passa no Dia dos Namorados e ele fala que, mesmo sabendo que ela nunca vai escutar, ele queria ter escrito isso para ela. E a história conta então um pouco do passado, mostrando como eles se conheceram, como era a interação dele com a Mary Jane e com a Gwen Stacy ao mesmo tempo, como é que elas brigaram por ele de certa forma. E tudo isso, se passa aqui de uma forma muito legal. É muito bem contado e você sabe que no final ela tá morta, entendeu? E isso se passa antes disso e você vai ficando, meu Deus, essa cena não chega logo. E não vou dar spoiler do quadrinho, desculpa, mas eu recomendo muito que vocês leiam, porque é muito bem escrita. É escrita pelo Jeff Loeb, um cara que fez uma história ótima que é chamada Batman Longo Dia das Bruxas. Particularmente tá no top 5 do personagem, se não for top 3. E só que ele também escreve umas coisas bem ruins, que nem Batman Silêncio, que pra mim é o top merda das histórias do Batman que eu já li. Mas ele tem seus lados positivos, só que eu acho que um lado mais positivo da história é também, além do roteiro, o desenho do Tim Sale. O desenho do Tim Sale é incrível e combina do começo ao fim do quadrinho. Você sente as emoções pelo traço dele, sabe? É muito diferente, é difícil até de explicar sem mostrar, que nem estou mostrando agora na tela. Só que eu sou daltônico, então algumas
partes, eu acho, por até o nome ser Homem-Aranha Azul. Eu devo ter passado, não sei, não posso dizer exatamente isso, mas é bom o desenho, vou resumir assim. E é isso, eu queria recomendar essa história pra vocês. Eu quis fazer esse vídeo mais diferente, sem explicar a fundo a história, sem explicar nada, porque eu não quero dar spoiler, eu quero que vocês leiam essa história que é bacana. E ao mesmo tempo eu não quero fazer uma análise certinha, porque eu acho que isso tem mais a ver com esse canal, que é conversar. Então, já que vamos conversar, não fico falando só com a câmera sozinho. Diz aí no comentário que história vocês querem que eu traga, que herói que eu quero que tragam. E é basicamente isso. Vamos tornar esse canal mais comunicativo. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha para incentivar o canal. Algum comentário, sugestão pode mandar aqui também. Temos um grupo no Telegram e um no Discord onde interagimos bastante aqui no canal também. Se você não é inscrito, inscreva-se para não perder as novidades. E eu vou ficando por aqui, galera. Então, brigadão, mano. Quem acompanhou, tamo aí junto. Valeu, falou!